Salve, galera! Eu tô aqui um pouquinho, então, pra gente falar um pouquinho sobre o missal, pra começar a nossa formação sobre o missal. Antes da gente entender como é que funciona o missal, quais são as partes, o que a gente tem que fazer, a gente vai começar primeiro entendendo isso aqui, que é o nosso ciclo da liturgia, que é o ciclo do Natal, tempo comum, ciclo da Páscoa e tempo comum de novo. Na liturgia, a gente vai passar por todos os ciclos da vida de Jesus. Quando ele nasce, as primeiras ações de Jesus, tempo da morte, da ressurreição, e a vida depois da ressurreição dele. Então, a gente vai começar assim. Algumas semanas atrás, agora, a gente começou o novo ano litúrgico de 2021, que é o ano B. E a gente sempre começa pelo Advento. Então, o Advento ele vai ser composto por 4 domingos do Advento. Depois desses 4 domingos, a gente vai ter o Natal. E depois a gente tem o tempo de Natal, que acontecem as celebrações da Sagrada Família, da Santa Mãe de Deus, a Epifania do Senhor e o Batismo do Senhor. Quando passa esse tempo do Natal, a gente começa o tempo comum. O tempo comum, se eu não me engano, ao geral, eles são 34 semanas, só que são divididos em 2 partes. Quando dá essa pausa, que tem a celebração de quarta-feira de cinzas, a gente começa a quaresma. Quarta-feira de cinzas, então, é o início da quaresma. Então, a quaresma ela vai ter 5 domingos. Depois desses 5 domingos, tem o domingo da Paixão do Domingo de Ramos. Daí, depois do Domingo de Ramos, a gente vai comemorar, a gente vai celebrar a Segunda-feira Santa, a Terça-feira Santa e a Quarta-feira Santa. Depois da Quarta-feira Santa, a gente inicia o Tríduo Pascal. No Tríduo Pascal é a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. E logo após, então, o Domingo de Páscoa, que é quando Jesus ressuscita. Depois do Domingo de Páscoa, a gente ainda vai ter mais 6 domingos, que se chamam basicamente os Domingos da Páscoa. Depois a gente vai ver os nomes certinho. Depois desses domingos, tem a Ascensão do Senhor e a celebração de Pentecostes. Logo depois, a gente já vai ter a Santíssima Trindade e vai dar início ao novo tempo comum, outra parte do tempo comum, encerrando novamente esse ciclo com a festa de Cristo Rei. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o missal. O missal romano é esse aqui. Esse aqui é uma edição um pouco antiga do que a gente usa, mas contém as mesmas coisas. Tudo que a gente precisa no missal, tudo que a gente quer achar, a gente vai vir aqui no final dele, nas últimas páginas, e ver no índice geral. A pessoa que vai arrumar o missal, ela sempre tem que estar ligada a esse o tempo litúrgico que a gente tá. Se a gente tá no tempo comum, se a gente tá no ciclo da Páscoa. É só a gente jogar lá no Google qual semana que a gente vai saber. A gente sempre precisa saber disso. Se a gente tá no Advento, a gente vem aqui pra página 129. Na Quaresma, a gente vem pra 175. No tempo comum, por exemplo, a gente vem na página 344. Essas são basicamente os oremos. Aqui nós temos os ritos da missa, ó. Aqui, os prefácios, eles começam na página 405. As orações eucarísticas, as bênçãos solenes, tudo que você precisar vai estar aqui. Se você precisar de alguma coisa, primeiro você tem que saber o que é, para depois procurar aqui. E no começo do missal, a gente vai ter instrução geral sobre o missal romano. Aqui a gente tem de tudo um pouco. A gente tem o testemunho da igreja, como é que foi mais ou menos que surgiu, sobre os concílios vaticanos que fixaram esse missal, qual foi o processo. E a gente também tem a função, ó, as partes da missa, os gestos, como devem ser os gestos, liturgia da palavra. É uma explicação geral sobre toda a missa e às vezes até mesmo sobre a igreja. Qual a função de cada pessoa, ó, funções e ministérios da missa, quais são as funções, como que funciona, tá tudo aqui. Tá tudo ótimo. Uma das partes mais difíceis que a gente vê é como a gente arruma o missal. Então aqui eu vou desmontar ele totalmente e vou tirar todas as fitinhas e a gente vai montar ele junto. Quais são as partes que a gente sempre tem que deixar marcada no missal? Para começar a missa, alguns padres, eles vão ler sim os ritos iniciais. Então a gente vem aqui no índice e vamos procurar aonde estão os ritos iniciais. Ritos iniciais. Aqui.
na página 390. Então, a gente vai vir aqui, abrir na página 390. Fitas iniciais. E a gente sempre vai marcar com uma das fitinhas. Fitas iniciais sempre tem que estar marcado. Depois dos fitas iniciais, a próxima vez que a gente vai usar o missal é no primeiro oremos, depois do ato de contrição. Hoje, a gente tá na primeira semana do advento. Então, eu vou ir lá no índice, achar aonde que está o advento, na página 129, e ir procurar. Página 129, primeiro domingo de advento. Então, a gente vai marcar com outra fitinha. Vamos supor que a gente esteja no tempo comum, no 26º domingo do tempo comum. Então, a gente vai ver lá na página onde começa o tempo comum, que nesse caso é 345. A gente vai abrir lá na página onde começa o tempo comum. Tempo comum. E vamos achar o domingo. É o 26º, né? Então, vamos achar o 26º. 26º. No tempo comum, as orações dos dias da semana sempre vão ser a mesma que no domingo que foi. Então, se no domingo foi o 26º tempo comum, durante a semana todos os oremos vão ser nessa página. Exceto em algumas celebrações, não vai ser na mesma página. Por exemplo, na da Páscoa, que tem os dias da semana. Ó. No Advento também a gente vai ter os dias da semana. Segunda-feira é um oremos, na terça é outro e assim vai indo. Então, a gente marcou aqui. Próximo passo, o que tem que estar marcado? Os prefácios. Então, a gente vai abrir lá na página dos prefácios, que é lá pela página 405 e 406. É onde começam os prefácios. Prefácios do Advento e assim vai. Todos os prefácios que não são prefácios, vamos dizer, prefácios próprios, como os dias de santo e algumas missas, tá aqui. A gente tá no primeiro advento, então eu vou marcar esse prefácio aqui. Outra coisa que a gente tem que marcar, que é bom, sobraram 2 fitinhas, a gente tem que marcar. As bênçãos solenes, é muito bom ter elas marcadas, elas ficam lá pela página 520. Sempre é bom a gente deixar uma fitinha marcando as bênçãos solenes. A outra fitinha a gente deixa marcando as missas votivas dos santos. A próxima fitinha a gente vai marcar ela A próxima fitinha a gente vai deixar ela no próprio dos santos. Então, a gente vai lá, vamos ver que mês que a gente tá. Hoje a gente tá no mês de dezembro, então a gente vai lá pra frente achar o mês de dezembro. Mês de dezembro. Mês de dezembro, 1º de dezembro. A gente vai ver se no dia 1º de dezembro a gente tem algum santo, alguma missa votiva. Pelo que eu vi aqui, a gente não tem. Então, eu vou marcar no dia 3 de dezembro. É sempre bom deixar sempre pelo menos no mês. Se tiver uma missa votiva de um santo, você pode consultar o padre para ver se ele vai querer fazer essa missa ou não, fazer a missa comum. Então, todas as fitinhas, elas ficaram separadas e cada uma no seu lugar. Então, agora a gente vai passar para o momento do ofertório. No momento do ofertório, você vai ter que levar o missal lá e deixar em cima do altar para o padre fazer as orações silenciosas dele. Então, a gente pega, como não tá marcado, a gente tem que usar, a gente vai abrir na fitinha dos ritos iniciais, vai virar umas páginas e encontrar... a liturgia eucarística, na página 402. Aqui na liturgia eucarística, essa oração o padre vai fazer sozinho. É uma oração silenciosa no momento que ele tá preparando. Quando acabar, a gente vai começar, então, a oração eucarística. Como que vai começar a oração eucarística? Primeiro, você vai abrir lá na fitinha em que você fez o oremos e tem aqui, oração sobre as oferendas. Então, o padre vai rezar essa oração sobre as oferendas e depois o por Cristo e com Cristo vai rezar a oração sobre as oferendas
e depois do Por Cristo Nosso Senhor, amém, a gente vai mudar para o prefácio. No prefácio, aqui. Esse é o prefácio do Advento desse dia. Então, o padre vai começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Quando chegar na parte do santo, a gente vai precisar mudar de página. Depois do santo, a gente vai para a oração eucarística, que são essas aureolinhas aqui, ó. Você sempre tem que combinar com o padre antes qual vai ser a oração eucarística que ele vai fazer. Vamos supor que ele vai fazer a oração eucarística segunda. Então, a gente tem aqui tem número romano 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai fazer o quê, então? A gente vai abrir na oração eucarística segunda. A gente já fez o prefácio, vira aqui. A gente não vai abrir nessa página aqui, por quê? Porque ele já fez o prefácio, esse aqui é um prefácio, quando não tem, vamos dizer, um prefácio próprio. O padre faz esse mesmo. Vamos aqui. Daí ele vai fazer a oração, na verdade, e é sempre bom a gente ir acompanhando. Ler meio de longe, mas a gente ir acompanhando. Tomai todos e bebei. Certo? Pois é, a memória de Nosso Senhor Cristo. Chegou aqui, a gente vai falar amém e vai estar escrito: segue o rito da comunhão para a página 500. Então, a gente vai puxar a página 500, no caso, nesse mistal está sem, mas é o último da primeira carreira desses papeizinhos, vai ser o último que vai direcionar a gente para a página 500. Na página 500, então, vai ter o Pai Nosso, a paz, que vai desejar a paz, e o Cordeiro de Deus, e daí ele vai fazer as orações aqui. E por Cristo, que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O padre foi comungar, dá para esperar ele comungar, pega e retira o missal. Então é basicamente isso para preparação do ofertório e para consagração. A gente tem que sempre perguntar pro padre no começo da missa: olha, padre, vai ter alguma coisa diferente hoje? Tem um prefácio próprio, uma missa votiva? A gente sempre tem que perguntar como é que vai acontecer, se tem alguma coisa diferente pra gente poder se organizar. Nas missas, como missa de Páscoa, da Semana Santa, do Natal, missa de sacramento, onde vai acontecer um sacramento, sempre tem alguma coisa antes, uma coisa diferente. Então, a gente tem que se preparar antes. Então, é bom você chegar um tempo consideravelmente antes, para você conseguir pegar o missal ou os outros livros de rituais para ver como é que vai funcionar. Então é isso, galera. Valeu, falou!